A minha intérprete está vindo? Eu fiquei viciada em intérprete, agora não tem. Mas vocês estão gozando? Mas há uns 12 anos atrás eu comecei um estudo bíblico numa amiga, e ela era tipo tecla SAP, porque acho que estava falando tão crentez, que ela dizia, o que ela quer dizer é isto. Daí eu fui ver que eu precisava de intérprete mesmo, né? Mas aqui não vai precisar. Você sabe que a gente conheceu o pessoal de todas as igrejas, mas a gente não viu quem que é da PIB. Eu estou com medo que não tenha ninguém da PIB aqui. Você lembra? Quem que é da PIB? Levante, por favor. Ah, são as nossas anfitriãs, uma salva de palmas. Nós queremos dizer que estamos sendo muito bem recebidas, vocês não têm ideia. É carinho para tudo quanto é lado. Ah, Thalita, obrigada. Na realidade, deixa eu ver onde que é isso aqui. Ah, que graça. Nós fomos ministradas, engraçado, num crescente, né? Porque sexta-feira, quem estava aqui, nós fomos ministradas sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos. E que quando nós ouvirmos as mentiras do diabo, dizendo que nós não temos muito valor, nós devemos olhar para a cruz. Nós devemos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Ontem nós fomos ministradas de uma forma maravilhosa, com uma contadora de histórias, e eu queria levá-la para minha casa. Eu acho que todo mundo que ouviu também queria. Sobre as dores de Joquebede, de deixar o seu filho, Moisés, ir lá no Nilo, num rio cheio de crocodilos. E ainda ela comentou que alguém falou, Charles Swindoll, se não me engano, eu tinha dito, que os crocodilos naquela época eram muito gordos, porque eram muitas crianças que eram jogadas no Nilo. E hoje, para falar um pouquinho mais das nossas dores, eu queria que nós olhássemos para nós, porque a sexualidade que foi nos colocada e foi tão bem ministrada, eu agradeço, porque a gente não para olhar essa parte. Mas a nossa parte emocional e as nossas dores, porque nós que estamos aqui, eu quero dizer para vocês, se vocês estão aqui, é porque vocês vão multiplicar o que vocês estão recebendo. Nós somos aqui privilegiadas, mas nós não vamos ficar para nós. Este Ministério Consciência Rosa, ele tem a função de nos capacitar a ajudar os outros. Por isso que hoje à tarde vai ter a oficina Curadas para Curar, e tantas outras coisas que vai tratar de nós. Mas sabe o que eu descobri no alto dos meus 50 e poucos? É que muitas das nossas dores são frutos do nosso romantismo. Por isso que o tema que eu escolhi foi romantismo, expectativa, frustração, realidade. Porque todas nós mulheres temos que ter essa passagem, nos conhecendo aquilo que nós estamos acostumadas por serem românticas. E quem é de uma geração ainda de José de Alencar, de Machado de Assis, de Camilo Castelo Branco, que dizia assim, também se morre de amor, né? E ficava imaginando. Então, o romantismo, ele pode nos dar muita ternura. A gente sabe que se a mulher escrevesse a Bíblia, realmente as linhas seriam multiplicadas pelos detalhes que a gente faria. E eu recebi um e-mail que se os magos fossem mulheres, eles iam dizer tanta coisa a mais na Bíblia. Você viu as sandálias da Maria? Você viu como a manjedoura não estava limpa? Você viu como o menino Jesus não estava bem agasalhado? Imagine, mão gelada. Então, a mulher, ela tem essa característica. Ela romanceia e ela critica e ela vê detalhes onde o homem não vê. Felizmente, que eles nos têm. Né? E quando você falou do diálogo, não vá dormir sem dialogar. Eu tenho uma amiga que diz assim, que ela gosta de viajar para Cascavel, porque são 10 horas que ela vai discutindo relação. Mas discutir relação antes de dormir, eu não sei o que acontece. Os mais irados, não é bom a gente cutucar, né? Mas por que romantismo? O romantismo, obrigada, Ricardo, assim como o homem, no e-mail que a gente viu sobre as caixas, os compartimentos que o homem tem, e ele tem uma caixa chamada donada, que ele fica com o controle remoto assim.
E ele não está vendo nada, porque ele está no nada. Nós temos um compartimento que é um mundo paralelo. É um mundo que você romanceia, que você escapa, que você foge quando você está passando por alguma dificuldade, por uma situação que é muito áspera, que é muito arenosa, que não é gostosa. E nós temos essa característica. E isso é uma característica do romantismo. Ele é composto de duas coisas que um se chama escapismo e o outro se chama idealismo. E eu não sei vocês, mas muitas vezes eu fui dormir mais cedo para eu poder sonhar. Sonhar acordada. E eu entrava naquele meu mundo paralelo e eu era feliz. Mas quando você voltava para aquele mundo daqui, aquilo gerava assim um conflito muito grande. E isto é uma característica até do movimento literário. Foi uma corrente que aconteceu no século XVIII, XIX, e nós ainda somos resquícios desse tipo de influência. O idealismo, por exemplo, ele nega o eu. Ele cria um mundo ideal. E ele faz com que você vá para uma fantasia, para um devaneio. E eu gostei de uma frase de um pensador romântico do século XVIII, que é Johann Goethe, que ele fala que a mulher é o único receptáculo que ainda nos resta onde vazar o idealismo. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, por que será que ele pensou nisso? Porque provavelmente ele nos idealiza. Ele também tem uma caixinha que ele romanceia. Não, quando eu casar, ela vai ser aquela mulher romântica. A comida vai estar magicamente em cima da mesa, e ela não está com cheiro de cebola. Ele idealiza, então, aquela mulher, como se vê na televisão, você já levanta em jejum dando um beijo de língua. Porque é romântico. Agora, em jejum, vamos e venhamos, isso é um ideal. Nós não somos assim, a mulher não é assim, e eles também entram nisso. E o Goethe, que foi um pensador romântico, ele também falou isso da mulher, que nós somos o receptáculo onde eles podem vazar o seu idealismo, né? Mas sabe, eu sou sonhadora, e a Bíblia diz que o justo, ele não vive pela vista, mas ele vive pela visão. E ter uma visão é ter um sonho. E nós conhecemos vários projetos até hoje que se concretizaram graças a sonhos que um dia nasceram de alguém e foram colocados em ação. Mas o que traz muito sofrimento na mulher é esse conflito que ele vive, do sonho no idealismo e dos sonhos no realismo. Porque os sonhos no idealismo e no romantismo que a gente tem um escapismo. Eu vou por um lugar que não tenha sofrimento e tudo vai dar certo. Num passe de mágica. Mas quando eu entro na realidade, eu sei que nada acontece se eu não tiver projetos, planejamento e ação. Eu tenho que ter ação. Eu não posso entrar naquele cristianismo que diz assim, não, dá tudo certo. Há muitos anos atrás eu fui numa psicóloga e ela era avessa a cristão. Porque ela dizia assim, o que eu tenho visto do cristão é o seguinte, ele senta e diz assim, não, meu Deus fará, vai dar tudo certo, ele faz por mim. E eu fiquei tão impactada com aquilo, porque o cristianismo que eu vivo não é aquele cristianismo monástico, nem aquele cristianismo que eu não tenho que fazer nada. Desde criança eu ouvi que eu tinha que fazer a minha parte e que Deus faria dele. Mas aquilo que eu sou capaz de fazer, Ele não vai fazer por mim. Eu gosto de uma frase que diz assim, que aquilo que você pode fazer, Deus não mexe uma palha. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus move o céu para te ajudar. Então, a nossa parte, nós não podemos entrar nessa coisa de dar tudo certo e eu acomodada, porque a nós não nos é dado o privilégio de, num toque de mágica, as coisas acontecerem. Elas são lutadas. Ontem nós vimos a luta de Joquebede numa decisão do que fazer com seu filho. Mas ela teve planejamento e ela teve ação.
Nós temos um mundo ideal e nós temos um mundo real. No mundo real, e são as expectativas que a gente coloca, é que eu vou casar e ele vai ser aquele marido que não tem defeitos. Não sei se vocês, quando eram solteiras, vinham assim, mas quando eu casar, meu casamento não vai ser assim. Não, isso é erro deles. O meu vai ser diferente. Isso é a voz da inexperiência falando, né? Quando você contrata um funcionário e na casa de fulano parecem caravelas que vão e passam. Não, comigo não vai ser assim. A minha funcionária vai durar muito tempo comigo. Eu vou saber formar uma equipe. Porque isso, na realidade, é aquilo que você entra em tipo de devaneio de uma fantasia, mas você vai ter que ser confrontada com a realidade. No mundo ideal, as pessoas são ideais. Aí eles correspondem exatamente àquilo que eu penso. A mulher, ela já idealiza até diálogo. Não, porque eu vou falar isso, daí ele responde aquilo, mas daí o contra-argumento. Com o marido não é assim? A gente fica ensaiando, né? Você está lá tomando banho assim, não, mas eu preciso pedir aquilo para ele, mas se ele não tiver no espírito, então eu vou falar assim. Mas daí ele vai me contra-argumentar. Mas daí eu respondo assim. Daí eu argumento. E quando você vai, há uma frustração, porque no mundo real as pessoas não são assim. Você sabe que um dos estudos que eu gosto, que é de Augusto Cury, sobre os discípulos de Jesus, que ele tem aqueles livros, né, o Mestre dos Mestres, o Mestre da Inteligência, o Mestre dos Sentimentos, ele faz uma análise de cada discípulo, uma análise das suas personalidades. Mas ele fala também e analisa quem foi Jesus, que ao conviver com todas aquelas pessoas, ele não se deixou frustrar. Como é que eu descobri isso? Quando em João diz assim, que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus não se frustrou. E mesmo que ele tenha tido uma frustração como homem, porque ele era 100% Deus e 100% homem, isso não mudou a sua essência era amor, a sua essência era perdão. E lá na cruz, quando ele, no auge da sua dor, ele, ao invés de olhar para si, ele olha para sua mãe e diz, João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, se preocupando. Ele se preocupa com aqueles que que apedrejaram, que disseram, crucifica-os, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é um exemplo para mim, que quando alguém me faz alguma coisa, alguém me ofende, eu digo, meu Deus, mas quem sou eu para desejar o mal? E eu tenho que voltar, olhar para a cruz, e dizer, o Senhor não fez isso lá na cruz. E ele disse lá em João que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia muitos a ele. E ele atrairia de que forma? Não só como senhorio e soberania da nossa vida, mas como exemplo de atitudes, uma pessoa que viveu no mundo real e no mundo hostil. Se nós pensamos que nós vivemos num mundo difícil, eu estava olhando pelas Escrituras, não teve fase fácil naquela época. Nós vimos o que eles sofreram no Egito, nós sabemos o que aquele povo sofreu como cativeiro da Babilônia, dos medo-persas, dos gregos, dos romanos. Foi uma história de escravidão, mas esse povo não perdeu a essência e não perdeu a fé. E nós somos convidados no nosso mundo, ser sal ainda e ser luz. Não sermos contaminados. Porque sabe o que acontece? Nós temos que lidar com essas coisas do idealismo e do escapismo, que eles vão gerar expectativas. E o que eu faço com essas expectativas? E as expectativas das mais variadas áreas. Nos relacionamentos, que são estribados para as expectativas. Nós temos o romance. Eu recebi um livro sobre a mulher e diz que não tem uma mulher sequer que não tenha o anseio de viver uma grande aventura e um grande amor. Não tem. Isso faz parte da nossa natureza, dos nossos sonhos e do nosso idealismo. Mas daí ela se casa, né?
Ela tem esse romance, e eu costumo dizer que as histórias de contos de fadas dizem assim, e daí foram felizes por toda a vida. Eu já ouvi um espírito de porco que fez um politicamente incorreto sobre a vida além do conto de fadas. Que ele diz que daí ele ficou careca, e ficou barrigudo, e ela ficou ranzinza, e ela ficou com tique, e ela ficou com 1000 trejeitos e 1000 manias, e que ele tinha hábitos feios, o príncipe, inclusive, não limpava a boca antes de tomar o copo, né, aquela coisa. Então, o romance, as nossas expectativas, elas têm que ser trabalhadas para que nós, mulheres, não soframos além do que a gente já tem de sofrimento normal da nossa vida. Os filhos. Ah, meu Deus, quanta expectativa uma mulher coloca nos seus filhos. Quando você é casada e os tem, desde pequenininho você começa a crescer e você olha o outro e diz, mas o meu não vai ser assim. Ah, não, ela não soube criar. Ali faltou pulso. Não, ali faltou firmeza, ali faltou amor. Ah, que gente áspera. Ali faltou carinho, ou deu carinho demais. Porque quando você compara, você olha os defeitos e você olha aquilo que você gostaria de ter alcançado. Mas quantas de nós estamos vivendo surpresas de semeaduras que nós não colhemos, de colheitas que nós não semeamos? Porque sabe o que acontece? Filho não é a continuação nossa. Filho é independente. Filho, quando amadurece e tem as suas vontades, ele é um ser com livre-arbítrio. O que nós podemos fazer é continuar orando, aceitando e os amando como são, pedindo a Deus que os transforme, e pedindo a Deus que nos cure quando as nossas frustrações a respeito deles tiram um pouco da nossa vida, tiram um pouco da nossa alegria. Estava comentando num outro estudo que eu dei, o quanto nós mães nos tornamos codependentes. Se os nossos filhos estão bem, eu estou bem. Se os nossos filhos estão sofrendo, eu estou sofrendo. Se os nossos filhos estão com dificuldades, a dificuldade é minha. E quantos de nós gostaríamos de suprir as suas necessidades, gostaríamos de fazer por eles, mas Deus nem sempre permite. Os nossos filhos, muitos de nós ontem deixamos no cesto. Quem estava aqui ontem? Largamos também no cesto, como Joquebede fez com Moisés lá no Nilo. Deus, o Senhor cuida. Eles podem fugir do nosso braço, mas eles não têm como escapar da nossa oração. O nosso Deus é onipresente e Ele alcança. A nossa saúde. As nossas expectativas são as seguintes. Eu faço mamografia. Eu vou ao médico, ao especialista, eu cuido das minhas glândulas, dos meus hormônios e tudo. Então, nada vai acontecer de ruim. Mas, quando você se flagra com uma doença, a primeira coisa que você pergunta é, mas como eu? Por que eu? Nós temos uma grande amiga que está passando por um câncer, e ela essa semana fez a 10ª quimioterapia. E ela disse que nunca se sentiu tão perto de Deus. Porque, sabe, amadas, para nós entendermos Deus, muitas vezes nós temos que ser confrontados com o inferno. Quando Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi lá para o deserto, ele teve que ser confrontado com o diabo, para ter mais conhecimento do seu Deus, que era a sua própria essência, seu Pai. E muitas vezes as coisas para melhorar, elas pioram. Então a nossa saúde é algo que é um desconhecido, nós não podemos sofrer com expectativas de coisas que nós não temos domínio, que nós não temos o controle. Uma equipe de trabalho, em quem você delega, em quem você confia, e de repente está fazendo por baixo, preparando a tua cama. Quantas vezes eu vejo pessoas, principalmente que estão em cargos políticos, que são comparados e que têm uma carreira e que têm preferências
Quantas vezes o mais competente, ele é subjugado por aquele que é mais político, por aquele que é mais diplomático, por aquele que é mais esperto? Quantas vezes eu vi gente que fez projetos maravilhosos terem sido roubados os seus projetos, para que essa pessoa tivesse destaque? A nossa expectativa, quando colocada em equipe, ela também pode nos frustrar. Nossa equipe em líderes espirituais. Nós não podemos esquecer que são seres humanos. Eu comento sempre, quem já me ouviu, eu peço perdão, mas na minha trajetória cristã, eu vou fazer 34 anos de vida com Jesus, e nos meus 10 primeiros anos, eu fiquei olhando para o homem. É muito comum isso. A gente pega um modelo. Eu recebi outro dia eu ouvi uma frase de que os rabinos, eles tinham os seus discípulos, que eles eram os talmidins. E os talmidins, eles andavam muito próximos dos rabinos, aprendendo com eles. E eu era talmidim de um pastor, de um grande líder, um grande manso líder que eu pude conhecer. E esse ditado rabínico, ele diz assim, que os discípulos têm que andar de tal forma perto dos seus rabinos, que os seus pés se cubram da poeira que eles deixam. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos de conversão, e sendo discipulada por esse homem, eu o tinha em altíssima conta. Eu nunca vou me esquecer que eu estava caminhando da minha casa até uma banquinha ali do lado, e ouvi aquela voz assim, e se ele te desapontar? E se ele te decepcionar? O meu coração até agora bate. Porque eu disse, meu Deus, que não aconteça isso, eu não vou aguentar. Porque eu tinha sido tão enganada. Quem conhece um pouco do meu testemunho, eu andei em tantos caminhos de espiritismo, de messianismo, de yoga, de cabala, de astrologia, de kardecismo. E fui tão enganada, eu digo, meu Deus, será que eu vou ser enganada novamente? Porque a minha expectativa estava sendo colocada num homem. Deus estava me trazendo num outro estágio. Há 33 anos esse homem me discipula. Ele nunca me desapontou. Mas Deus me levou numa outra esfera de relacionamento com Ele. A olhar acima do ser humano e olhar para Ele. As nossas expectativas, quando elas são frustradas, elas nos trazem a uma dura realidade. E essa realidade é uma realidade muitas vezes frustrante. E na nossa vida nós temos 2 tipos de problemas. Aqueles que nós mesmos causamos e aqueles dos quais nós não temos nenhuma culpa. São problemas com origens diferentes, mas estão presentes em nossas vidas. E, porém, podemos e devemos aprender a lidar com eles. E nós temos também outros problemas que são provocados pela desobediência deliberada da palavra de Deus. Sabe que me chocou muito quando eu vim a conhecer Deus? Porque os mandamentos de Deus começavam com não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tinha uns positivos que eram honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros todos eram não cobiçar a mulher do próximo, nem a sua galinha. Eu disse, credo, que Deus negativo. Eu era adepta da autoajuda, tudo tinha que ser positivo. Assistiram o Mr. Sim? Quem não assistiu deve assistir o Mr. Sim. E quando eu vi tanto não, eu disse, que é isso? Mas a palavra de Deus, ela diz o não, para que você seja resguardado de fazer alguma coisa que vai te machucar. Quando você rouba de alguém, quem é que paga as consequências? É você. Quando você mata, quando você adultera. Então, o não de Deus e esse manual, que eu chamo a manual do fabricante da Bíblia, hoje eu entendo os seus nãos. Hoje eu entendo os seus sês. Muita coisa é condicional,
no caminhar com Cristo. Mas o confronto com a realidade, ela me traz frustração. E frustração, assim como expectativa é o esperar algo que acontece no futuro, a frustração é justamente aquilo que não aconteceu e que eu esperava. E que eu despendi minhas energias, em que eu investi meu tempo, em que eu investi meu dinheiro, em que eu investi noites e noites de vigília, e aquilo não aconteceu. A frustração é justamente isso. Mas existe, além da frustração, um livro que saiu, que eu não consegui ler, mas eu li a orelha, e quando a gente lê a orelha, a gente já sente o bom perfuminho do livro, que diz que existe a maldição da frustração. E a maldição da frustração não é aquela coisa da praga, né? Não é aquela coisa da sara maligna que alguém mandou, não. A maldição da frustração é baseado naquele versículo de Jeremias 17:5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mais o 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Maldição da frustração é quando, como eu estava fazendo, colocando, estribando, confiando, colocando as minhas expectativas em pessoas. Elas vão nos desapontar. Mesmo que elas sejam as pessoas mais maravilhosas, e a mulher sofre muito por causa dos relacionamentos, e a mulher se dói, e a mulher faz biquinho, e a mulher desmaia, mas ninguém acode mais. Porque o que acontece é que nós estamos esperando de homens. Ontem, a Jenny falou uma coisa lindíssima. Ela disse, a gente pede oração para o nosso pastor, a gente pede oração para a nossa líder, a gente pede oração para o marido, a gente pede oração para os pais, mas a gente esquece que a gente pode ir direto. É claro que a gente precisa, às vezes, de uma carne e osso, alguém abraçando, alguém consolando, mas maldito é o homem que confia no homem. E nós, mulheres, principalmente, eu tenho visto, assim, moças carentes, que se deixam seduzir por todo tipo de sentimento, pelo carinho, pela palavra, às vezes, empregada com interesse. Quantas mulheres caíram no doce e no ledo engano de corresponder apenas a palavras, confiando na palavra daquele homem? E eu vejo assim, não que nós tenhamos que ser uma geração de mulheres desconfiadas, mas a Bíblia diz que nós devemos ser, sim, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Jesus ainda fala, né? Olhai, vigiai e orai. Vamos ser vigilantes com isso. E nós temos que ter uma maturidade, nós mulheres, para confrontar essa realidade. Se vocês estão aqui, e eu também, é que nós estamos sendo chamados para sair talvez daquela anestesia do mundo romântico e entrar no mundo real. Mas com armas aparelhadas, embasadas, porque não existe embasamento bíblico nenhum dizendo que eu não vou sofrer. Então eu queria que você pensasse um pouquinho agora, em que estágio você está? Será que você está no mundo ideal ainda? Será que você está no mundo se estribando na maldição da expectativa, confiando em coisas, em homens, que podem te trazer algo que não vão te trazer a não ser Deus? Louvado seja o Senhor. A Vivian já levantou a placa. Onde estou e quais são as minhas atitudes? Eu acho que isso daqui tem uma coisa estranha, não tem? O tempo aqui passa mais rápido, né? Mais devagar, eu acho. Então, eu queria só dizer do perigo de nós mulheres que somos cristãs e que estamos aqui dentro para aprender alguma coisa a mais, que
há romantismo também na fé. Eu tenho que escolher em quem acreditar. Jeremias 28 e 29, mas 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para alcançar o fim que desejais. Esta é uma palavra que Jeremias deu para o povo, depois de ter dito que eles iam passar por 70 anos no cativeiro, que o rei de Babilônia ia acabar com toda aquela elite deles, porque o povo tinha acreditado lá em Jeremias 28, num profeta, um falso profeta chamado Ananias, que diz assim: eu quebro este teu ferrolho, como nós quebraremos do rei Nabucodonosor, aqui ninguém será cativo. Era mais gostoso ouvir aquilo. A palavra de Jeremias não era gostosa de ouvir, mas ela era a palavra de Deus, e ela era a verdadeira. E quando nos vem uma palavra assim, que nós vamos ter que passar alguma coisa, e isso Deus está falando para mim, é que Ele vai junto. Ele estava junto com, lembra Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e quantos outros naquele cativeiro? Ele estava junto, ele foi junto lá na fornalha ardente, ele foi junto lá na cova do leão. E a gente fica assim, temerosa e insegura, porque nós esquecemos a que Deus nós servimos. Nós temos que escolher em quem acreditar, nos falsos profetas ou na palavra. Eu não posso acreditar que sempre que semear eu vou colher. Isto não é, a semeadura é certa, a colheita é duvidosa, até na agricultura, minhas amadas. Se não tiver a chuva, se tiver pulgões, se tiver alguma coisa, você não vai ter a colheita que você estava esperando. A prosperidade sempre será resultado dos meus esforços. Não é biblicamente embasado. Não existe esse romantismo na nossa fé. A reação de Jó, se eu analisar, e eu vou ser rapidinha, mas se eu analisar a vida de Jó, de José e de Davi, Jó não fez nada para merecer tudo aquilo que passou. A semeadura de Jó era, e o testemunho que Deus tinha a respeito dele, é que ele era um homem temente a Deus, íntegro, e que não havia outro na terra igual a ele. Em compensação, o que se passou? Ele foi provado, ele nunca soube, provavelmente, por que ele tinha sido provado. Mas é que ele estava sendo testado, através da permissão de Deus, por Satanás, aonde que estava a sua motivação para ser um homem temente e ser um homem crente, íntegro. A nossa motivação está em servir a Deus por aquilo que Ele nos dá? Ou a nossa motivação está em servi-lo e amá-lo, apesar do que não temos? Há pessoas que ficam olhando para os bolsos e para as mãos de Jesus. E Jó foi convidado a ser provado, a não olhar para aquilo que ele tinha, como base e fundamento da sua fé, da sua alegria de viver, mas olhar para Deus. Tanto é que 3 agentes de Satanás vieram perturbar a vida de Jó, os seus amigos. Aquela mulher, amados, ninguém merecia. Amaldiçoa esse teu Deus, morre. Arrepende os teus pecados, confessa, desaparece. Mas no capítulo 42 de Jó, ele é provado numa maturidade diferente. E provado, inclusive, de que nada daquilo que ele tinha ficou, porque não existe esse fundamento, esse embasamento, mas ele pôde dizer: antes eu te ouvia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem, e sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a coisa mais maravilhosa. Quando nós estamos passando pela provação e caímos do pedestal do romantismo para o realismo, e temos que enfrentar as frustrações, nós temos que saber que nós ainda estamos cumprindo um plano maravilhoso de Deus. Nós acabamos de cantar com a Thalita, que enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Por isso, então, louve. Por isso, cante. Se está chorando, se está sofrendo, louve. Porque nós temos alguém que está escrevendo a história.
Nós não sabemos como ela vai acabar. Mas com Deus é assim. No final dá tudo certo. E isso me lembra, rapidinho, quando eu venho aqui é porque eu estou fugindo do programa, sabe como? Me lembra de um zelador de uma universidade fantástica dos Estados Unidos, e ele era quase analfabeto e ele estava lendo a Bíblia. E o reitor, que era entendidíssimo, erudito, culto, olhou e ele estava lendo Apocalipse. Olhou bem para o zelador, olhou bem para a Bíblia. Bem para o zelador, bem para a Bíblia, lendo Apocalipse. Daí ele disse assim, você não deve estar entendendo nada, né? Ele disse, eu não, mas eu sei que ele vence no final. Então, a nossa história é mais ou menos assim. Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Tem uma amiga que diz, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Mas tudo dá certo no final. Então, a frustração, ela acontece quando eu penso que só por eu ter a fé certa, só porque eu me dedico totalmente a Deus, só porque eu vivo de acordo com sua palavra, que tudo vai ficar bem, que eu vou ter saúde, que eu não vou ter problemas, que as minhas dificuldades financeiras vão se dissipar no ar, e também na minha família só haverá felicidade. Esse ponto de vista não é biblicamente sustentável. E está baseado em um engano. Nós fizemos uma casa de chácara muitos anos atrás, e o Daniel, meu filho do meio, tinha uns 4 anos. Quando nós estávamos saindo, a obra estava terminando, e ele se debruçou atrás do carro e ficou olhando e disse assim, mãe, aqui vai ser só facilidade, né? Eu nunca vou esquecer disso, porque nós também somos ingênuos assim. A gente acha que a vida vai ser só facilidade. Amadas, mas na hora da dor, eu quero convidar vocês, como a Regina fez sexta-feira conosco. Vamos olhar para a cruz. Vamos nos libertar da maldição das expectativas. Vamos perdoar. Sabe, perdoar é você ficar liberta para ser abençoada. Se eu seguro alguém com a mão, eu não tenho como ser abençoada, minha mão está presa. E sabe por que eu tenho que me libertar da maldição da expectativa? Porque a pessoa que me ofendeu pode ter sido usada por Deus para me ofender. Nada foge dos planos dele. Entre em sintonia com a vontade do Pai. Não confio no homem. O homem só é um condutor de bênçãos, às vezes é um condutor de provisões para a tua vida. Confie em Deus que é canal. E eu queria que vocês lessem comigo o Salmo 16, que diz assim, vamos ler todos juntos? Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Eu quero que você se levante e tome esse tempo, assim como você toma um tempo para ir para o salão, tome esse tempo e pergunte para você mesma, quais são as suas expectativas? Suas expectativas com relação ao casamento? Ou se você está solteira, a relação ao teu futuro? As tuas expectativas com relação a todos os teus relacionamentos afetivos, profissionais? Qual que é a tua reação frente às frustrações? Você escapa lá para aquele mundo paralelo? Você se revolta e fica amargurada? Fica com raiva do povo e raiva de Deus, porque Ele permitiu isso? E como você tem enfrentado os problemas? Eu queria convidar vocês a confiar em Deus. Eu queria convidá-los a uma forma de nós amenizarmos a dor da frustração. É transformar as preocupações em orações. Filipenses 4
Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus por oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Transformar a nossa preocupação em oração. Lidar de forma honesta com a situação. Confrontar, olhar de frente. Você não está sozinha. A frustração, a raiva e o ódio precisam sair das nossas vidas. Desabafe. Exponha a sua raiva e sua frustração diante de Deus. Nós, de fato, não temos domínio sobre o desconhecido. E uma oração que tem me ajudado muito nos momentos de decisão, nos momentos difíceis, é buscar a Deus e lembrar dessa oração da serenidade, que eu queria que todos lessem juntos também, Ricardo, se pudesse colocar. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Eu não sei se entre nós está aqui, nós estamos num grupo gostoso, um grupo acolhido. Eu não sei se todas já conheceram um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que não está alheio à tua dor, um Deus que está agora trabalhando na tua mente e no teu coração, sobre aquilo que você está fazendo na tua vida. Se alguém está aqui pela primeira vez e nunca ninguém disse que nós deveríamos nos relacionar com Jesus, eu quero orar por você. Porque o relacionamento com Jesus vai nos trazer à tona a nossa realidade e a nossa identidade. E Ele disse que Ele nos ajudaria, porque eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Como é bom não estar só. Há alguém entre nós. Eu gostaria que levantasse a mão, que quisesse dizer: Jesus, hoje eu quero começar uma nova vida com você. Há alguém que nunca fez isso? Levante a mão, por favor. Amém. Alguém mais? Quero começar uma vida com Jesus. Há alguém que se perdeu no caminho, começou muito bem com Deus e depois começou a fazer tudo sob as suas próprias motivações, sob seus conhecimentos que são tão rudimentares. Se alguém que quer se reconciliar, dizer: Senhor, eu quero hoje começar, como se fosse a primeira vez contigo, levante a mão de reconciliação. Deus, eu quero estar de novo me reconciliando contigo. Eu quero entregar a raiva, eu quero entregar as expectativas, as minhas frustrações. Há alguém? Amém. Amém. É tempo de restauração. E nós que não levantamos as mãos, nós vamos orar para que Deus nos coloque num outro patamar de vida espiritual. Uma vida de maturidade. Uma vida que possa, assim como Jesus, esquecer da sua dor lá na cruz e olhar para a dor do outro. Nessa capacitação dessa consciência rosa. Eu quero orar por vocês. Aquelas que levantaram a mão pela primeira vez, fiquem com a mão levantada nesse momento, porque a minha oração é para vocês. E repita comigo: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, entregando a minha vida, entregando os meus desejos e os meus sonhos, para que o Senhor gere os teus sonhos sobre a minha vida. Peço perdão dos meus pecados. E hoje, Pai, escreve meu nome no livro da vida. Vem habitar no meu coração o Senhor Pai, o Senhor Filho e o Espírito Santo. Aquelas que se reconciliaram hoje,
Eu peço a Deus que derrame aquele amor e aquela coragem, aquela intrepidez, aquela ousadia daquele dia quando nós recebemos Jesus pela primeira vez. Amém? E nós todas, Senhor amado, eis-nos aqui. Estamos quase no final dessa conferência da Consciência Rosa, em que o Senhor tem olhado e tem tratado dos mais diversos aspectos das nossas vidas. Até naquilo que é bom, Pai, que são os sonhos, se eles não foram gerados pelo Senhor, nós vamos ter frustração. Por isso queremos entrar em sintonia contigo. Trabalha, Pai, agora nos meus medos, nos meus receios, nas minhas frustrações. E me limpa, Pai, em nome de Jesus, para eu receber ainda o que o Senhor tem para fazer conosco hoje. Amém, Pai. Amém. Muito obrigada, amadas. Que seja um tempo de não perder a ternura. Sonhar com a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. Amém. Deus abençoe.